Boa noite a todos. Eu me chamo Marcelo, moro em Taitinga, que fica no estado do Ceará. Atualmente trabalho como cobrador e conheço praticamente toda a cidade. E sempre que vou cobrar alguém, escuto as mais variadas histórias, desde a pessoas que foram vítimas de magia negra até a história do caipora. Mas nenhuma dessas me deixou tão impressionado quanto a história do Senhor Luiz. Histórias essas que me deixam com medo até hoje, pois eu vi o que o lobisomem fez com aquele senhor. Era até sorte ele ainda estar vivo. Tudo aconteceu em 2003. Nessa época eu ainda estava começando como cobrador. Foi quando fui cobrar a filha do Senhor Luiz, um homem que era muito meu amigo, mas que nessa época eu ainda não o conhecia. Chegando na casa dela, só vi um senhor sentado na sala da casa. Bati palmas e chamei. E o homem nem se mexia. E eu só comigo pensava: cadê essa mulher, meu Deus, que não tá aqui? E o senhor Luiz parecia que tinha escutado o meu pensamento e falou assim para mim: ela foi fazer as unhas, já já ela chega. Eu então olhei para o senhor e ele já estava olhando para mim, um olhar profundo e sério, de um homem que já tinha vivido uma vida inteira. Foi então que ele continuou falando: se achegue, homem, não fique aí fora não. Então abri o portão da casa e entrei. Ficamos por 2 minutos em silêncio e tentei puxar assunto com ele. O senhor planta alguma coisa? Tem algum roçado? Ele balançou a cabeça dizendo que não, e disse que estava velho para isso. Eu então perguntei a idade dele, e o senhor com muita força me respondeu: tenho 78. Já vivi demais. Plantar eu já plantei, mas hoje não mais. Não é que eu não queira, é porque eu não posso, pois as dores nas minhas costas aumentaram muito. Sinto essa dor desde o dia que aquele bicho me azunhou. Depois daquela noite, nunca mais tive saúde. Eu olhei para o senhor e perguntei: mas que bicho é esse que o senhor está falando? Uma onça ou uma raposa? Ele me olhou bem sério e falou assim: foi um lobisomem, meu filho. Percebi que era verdade no olhar daquele homem e pedi para ele contar como foi esse encontro com o bicho. Então ele se levantou da cadeira e pegou um copo de café, junto com um pedaço de bolo, e me deu. E então começou a falar: me chamo Luiz, caso queira saber, e não sou natural daqui. Eu venho de uma cidade lá do Maranhão, que nem sei se existe mais, pois já faz tanto tempo que saí de lá, que nem me lembro mais o nome daquele lugar. Eu sempre fui sozinho na vida, e tive que cuidar dos meus 5 irmãos, pois dentre 6 filhos que minha mãe teve, o mais velho sou eu. E graças a Deus que tudo deu certo. Hoje são todos avós e avós. Sempre fui só porque perdi pai e mãe muito cedo. Primeiro foi o meu pai, que se afogou no vício do álcool e faleceu quando eu tinha 9 anos. Depois foi a vez da minha mãe, que faleceu quando eu tinha acabado de fazer 16. E na minha casa só ficaram meus irmãos e eu. Familiar nenhum quis nos ajudar. E desde muito cedo que tive que trabalhar, pois minha mãe criou um sujeito homem. Pois bem, naquela época o pessoal oferecia emprego na rua, muito diferente de hoje, que o pessoal demora para conseguir um. E eu lembro como se fosse ontem do meu primeiro emprego, que foi o de queimador. Eu fazia tijolos, telhas e tudo quanto era de barro. O dinheiro era muito pouco, mas dava para a gente ter o que comer. Fiquei uns 5 anos nesse serviço, até um amigo ajeitar outro melhor para mim, que era como coveiro de um cemitério da cidade. No início foi muito bom, pois eu ia trabalhar das 7 da manhã e só voltava às 5 da tarde.
sem contar no salário que era quase o dobro do meu antigo. Tudo estava indo muito bem, até que começaram a roubar o cemitério e me pediram para estender o horário do trabalho. Às vezes eu ia para casa às 11 horas da noite. Foi então que, para não ficar muito cansativo para mim, coloquei o meu irmão no meu lugar, trabalhando durante o dia, e fiquei sendo vigia na parte da noite, pois assim seria muito melhor para a gente, já que teríamos 2 salários. E o único problema que tive trabalhando nesse horário foi que acabei me batendo com a criatura, que até então eu não acreditava, mas que ela é bem real. Já estava com as 2 semanas que eu estava trabalhando como vigia do cemitério, naquele período noturno, e nunca tinha visto nada de estranho, até notar o macabro visitante, que todas as noites entrava no cemitério. Eu só ia dar fé do sujeito quando ele já estava indo embora. Ele corria de pé que nem um homem, e por isso achei que fosse gente, só que não era. Foi então que tive a ideia de vigiar o muro, para ver por onde ele entrava, pois para entrar no cemitério naquelas horas não era coisa boa que esse homem ia fazer. Foi então que fiquei esperando ele pular o muro do cemitério, e assim que o sujeito pulou, ele começou a correr bem rápido e foi até o meio do cemitério, e eu logo corri atrás também. Foi então que, dentro de uma cova rasa, o homem se deitou, como se fosse para dormir. E foi ali que tudo começou. Primeiro ele começou a tirar a roupa que estava vestido, e logo depois começou a bolar e a gritar. Eu, achando aquilo muito estranho, fui para bem perto para falar com ele. Quando cheguei a uns 2 metros do homem, falei assim: "O que é que tu tá fazendo aí, cabra? Vai para casa, senão te dou um tiro." Na hora em que falei isso, o homem se virou. Ele estava muito estranho. Sua cara estava puxada. A sua boca parecia estar rasgada, além dele ter muitos pelos em seus braços. Foi aí que o homem deu um urro que nem um bicho, só que alto e muito estranho. Eu, com muito medo, tentei pegar meu revólver, só que não estava com ele. Tinha esquecido na minha bolsa, que estava lá na capela do cemitério, lugar onde eu dormia. Foi então que meti o pé na carreira, e enquanto corria dava para ouvir o homem gritando, até que depois de um tempo ele parou, mas mesmo assim continuei correndo, e logo em seguida comecei a escutar passos pesados e rápidos, vindo bem por trás de mim. Eu fiquei com medo de olhar para ver aquilo que me perseguia, então continuei correndo. Assim que cheguei na capela, entrei bem rápido e já fui fechando o portão. Foi quando aquele bicho chegou quase que junto comigo. Eu me virei para pegar o revólver, e foi nessa hora que o infeliz azunhou minhas costas. Senti como facas cortando a minha pele, só que aquilo eram as garras daquela criatura. Já ferido no chão, peguei meu revólver na bolsa e atirei 3 vezes no bicho, que soltou um urro alto e saiu correndo dali. Fiquei trancado na capela, me esvaindo em sangue, pois foram muitos profundos as perfurações daquele ataque, e só foram me encontrar pela manhã, quando meu irmão chegou para trabalhar. Me levaram para o hospital e peguei cerca de 18 pontos, em 2 cortes profundos que tinham nas minhas costas, cortes esses causados por aquela criatura. Mas quando me perguntavam de que era aquilo, eu só falava que tinha sido numa briga de bar. E foi assim por muitos e muitos anos, até que fui contar para um amigo. E esse meu amigo espalhou para a cidade inteira. E como aquele bicho tinha me azunhado, começaram a achar que eu também iria virar um lobisomem. Só que não virei. Me expulsaram da cidade e fiquei vagando por aí, até que consegui trabalho aqui em Itaitinga. E só assim parei. Sei que tu não vai acreditar apenas nas minhas palavras. Então vê aqui nas minhas costas as marcas que aquele bicho fez em mim.
O senhor Luiz então levantou a camisa e me mostrou as marcas, e vi duas cicatrizes bem grandes próximo das suas costelas, que iam até perto da coluna. Eu já tinha acreditado em tudo o que ele me disse, mas vendo aquelas cicatrizes, tive certeza que foi tudo real. Depois dele me contar sua história, a moça que me devia chegou. Ela me pagou e fui para minha casa com essa história na cabeça. E então, sempre que podia, ia lá na casa do senhor Luiz, ouvir os seus relatos. Porém, infelizmente, ele veio a falecer há 9 anos atrás. De lembrança só tenho suas histórias macabras, que me deixam com muito medo até os dias de hoje. Boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo, moro em Iambupe, que fica no estado da Bahia. Irei contar um relato que aconteceu comigo há anos atrás, e foi algo que paguei para ver, pois se eu tivesse escutado os conselhos da minha avó, não teria visto aquele lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 1993. Na época eu tinha apenas 17 anos. Gostava de namorar e sair com os amigos, mas também já trabalhava numa venda que ficava perto de casa, como entregador, e já ajudava como podia. A minha cidade é famosa de ter aparições de lobisomem. Inclusive, todo ano, alguém vê essa criatura, e é quase certeza de que aqui tenham vários desses seres. Pois bem, sempre escutei vários relatos de lobisomem, mas nunca tinha visto aquele ser. E confesso que no começo desacreditei um pouco do que as pessoas falavam, e por isso nunca dava ouvidos para o que minha avó me dizia, pois sempre que eu voltava tarde para casa, ela me dava um sermão, e sempre me dizia o seguinte: Leonardo, tu vê se volta cedo para casa, que o lobisomem corre por aí na época de quaresma. Era esse o aviso que eu sempre recebia dela, mas nunca levava a sério tudo aquilo que ela sempre me dizia. E apesar de tudo, me achava o máximo, jovem e forte. Se fosse para aquele bicho aparecer, eu ia brigar na faca com ele. Mas quando vi aquela aberração, a minha reação foi outra. Como já disse, tudo aconteceu na quaresma, e eu sempre fui muito religioso, assim como a minha avó. E na quarta-feira de cinzas daquele ano, fui tomar as cinzas na igreja, e ainda na mesma noite, saí para ir numa seresta com os amigos, e foi na volta de lá que tudo aconteceu. Era por volta das 9 horas da noite, quando eu, o Antônio e o Jorge fomos para uma seresta que estava tendo por aqui. A gente não bebia, só ia para lá para paquerar as meninas e ouvir as músicas que tocavam. Ficamos ali até por volta da meia-noite. Logo depois fomos embora e seguimos nós três sozinhos para casa por aquelas ruas desertas. Primeiro fomos deixar o Antônio, que morava bem perto da onde ocorria a seresta. Logo depois passei pela casa do Jorge, pois ele morava na mesma rua que moro, só que na esquina. E de lá segui sozinho para minha casa, que não ficava muito longe dali. E foi quando eu estava bem perto de casa que vi o lobisomem. Primeiro comecei a escutar os cachorros latindo muito alto, coisa que é comum de acontecer. Mas naquela noite eles latiam bastante e não paravam,
assim como sempre fazem, e eu continuei ouvindo aqueles latidos, que vinham cada vez mais para perto de mim. Foi então que resolvi mudar de caminho, para não me bater de frente com eles, pois se os cães latiam, com certeza era para alguém, e talvez esse alguém fizesse algo comigo. Então entrei num mato que tinha na minha rua e subi numa árvore, e esperei aqueles cachorros passarem. Mas quando eles passaram, eu vi aquela estranha criatura. Demorou cerca de 3 minutos para aqueles cães chegarem até perto de mim. De início estranhei, por eles não estarem latindo para uma pessoa, pois eu só vi eles latindo como se fossem um para o outro, em uma roda, e aqueles cachorros só iam chegando cada vez mais perto. Foi quando eles passaram bem perto que vi uma coisa no meio deles. Era um bicho estranho e todo peludo, e apesar de parecer com um cachorro, ele era do tamanho de uma pessoa, e o tempo todo batia nos cães e fazia barulhos estranhos, como se fosse um grunhido de cachorro, só que muito alto. Quando vi aquilo, a minha boca secou, e na mesma hora o coração ficou acelerado, pois eu não estava acreditando no que estava vendo, pois aquilo de fato era um lobisomem, e estava ali, bem na minha frente. Aquele bicho então saiu correndo com os cachorros atrás, e esperei eles ficarem bem longe para descer. E quando eles estavam bem distante, pulei da árvore e corri para minha casa. Quando cheguei, comecei a bater na porta e falando desesperado: Mainha, mainha, abre aqui, tem um lobisomem na rua. Mainha era como eu chamava a minha avó, e só morava eu e ela na casa. Foi então que minha avó abriu a porta e entrei, e ficamos na sala falando sobre aquilo. Estava aliviado de ter escapado daquele bicho. Foi quando de repente comecei a ouvir aquele mesmo choro de cachorro, agora bem em frente da minha casa. Na hora me deu um grande calafrio e fiquei olhando para a janela, que era de lá da onde vinha aquele barulho. O bicho já estava ali e percebi o quão rápido ele corria, pois para onde ele tinha ido dava uma distância de 700 metros para chegar até minha casa. Mas mesmo assim ele estava ali, bem na minha porta, e já sem os cachorros atrás dele. Quase que o bicho me pegava, pois foi questão de poucos minutos que ele apareceu depois que entrei. O lobisomem ficou por um tempo na minha porta, até ir embora de vez. E quando ele se foi, a minha avó me disse: Tá vendo, Leonardo? Agora tu acredita que o lobisomem existe? Tu deu sorte que os cachorros espantaram ele. Senão, o bicho ia atrás de ti, até te pegar. Vem aqui comigo e reza para aquele bicho não atacar mais ninguém. A minha avó pegou um terço e me deu, e rezamos os 5 mistérios. Depois fomos dormir. No outro dia contei para os meus amigos que tinham visto aquele bicho, e eles falaram que notaram mesmo o alvoroço dos cães, mas que não viram nada. E diferente de mim, os meus amigos acreditaram naquela criatura, que eu tive que ver para crer. Depois desse encontro, evitei ficar até tarde na rua, e sempre que podia ia cedo para casa. Atualmente ainda moro aqui em Iambupe, e nunca mais vi aquele bicho. Contei desse caso para os meus filhos, e avisei para eles terem muito cuidado, principalmente em tempo de quaresma, pois tem algo nessa data que fazem com que eles apareçam. E sempre que chega esse período eu tomo mais cuidado, pois não quero me encontrar novamente com o lobisomem.
Saudações a todos que ouvem meu relato. Me chamem de Bené, pois não quero revelar a minha identidade, mas sou morador de um pequeno interior do Rio Grande do Norte. E o que estou prestes a contar foi o meu falecido pai que me contou. Sebastião, o nome dele. Homem honesto, trabalhador e muito temente a Deus. Ele ia para a missa toda semana, principalmente quando era época de quaresma. E só ia quando tinha o que dar na oferta. Se não tivesse, ele preferia ficar em casa. Mas era raro ver meu pai perder uma missa. Por outro lado, ele tinha um amigo chamado Zé, mais conhecido pelo seu apelido, Zé dos Poços, pois o mesmo trabalhava cavando poços em sítios e chácaras da região, já que naquele tempo não tinha essa de água encanada, e muito menos energia elétrica. O Zé era muito amigo do meu pai, mas era o inverso dele. Todo dia o homem tinha que beber a sua pinga, xingava a Deus e a todos que via na sua frente. Um sujeito que não temia os castigos do divino. Porém, isso estava perto de mudar. Como disse lá no começo, meu pai era um homem muito religioso, principalmente quando chegava a época santa, a quaresma. E segundo meu pai, ele foi muito tentado em sua vida, não só por mulheres, mas também por amigos, que queriam lhe desvirtuar dos caminhos de Deus. Mas o meu pai sempre continuou firme na palavra do Senhor, porém sofreu muito escolhendo esse caminho. Meu pai conta que certa vez vinha da missa. Já passava das 9 horas da noite. Nesse tempo ele não era casado com minha mãe, mas já andava cantando ela. Bom, meu pai vinha sozinho da missa, por uma estradinha de chão que tinha para ir à sua casa. Foi quando ele começou a ouvir uns passos que vinham bem atrás dele. O meu pai se virava e olhava, mas não via quem o perseguia. Ele até jogou uma pedra, mas parecia que apenas os passos estavam ali. E realmente era isso, pois mesmo depois de ter chegado em casa, aqueles passos continuaram. Ora era do lado de fora e ora do lado de dentro. Um tormento que durou a noite inteira, mas que fez muito medo meu pai. Ele até deixou de ir para a missa por um tempo, com medo daquilo lhe seguir. Porém, como ele era um homem de Deus, logo estava de volta à sua rotina normal. Os passos estranhos sempre seguiram meu pai, mas seguindo o conselho de um padre, meu pai sempre rezava um Pai Nosso, para seja lá o que fosse aquilo, e até que enfim, tudo se normalizou. Outra vez foi quando meu pai já estava casado. Como a minha mãe estava grávida do meu irmão, ele trabalhava o dia inteiro cortando lenha, para ter mais dinheiro e cuidar melhor do filho. Porém, não foi nada fácil, já que na mata coisas estranhas também aconteciam. Um dia ele estava descansando o almoço debaixo de um cajueiro, quando lá de cima caiu um caju que estava bem maduro. Ele pegou aquele caju, mas não achou estranho, até porque era normal cair o fruto do pé. Mas logo depois outro caju caiu em cima dele, e diferente do primeiro, esse era verde. O meu pai se levantou e ficou olhando para cima do cajueiro, e olhando bem viu que tinha uma coisa lá em cima, mas não era uma pessoa, era algo escuro e que parecia uma sombra. Aquilo em forma de ventania pulou da árvore e passou pelo meu pai, e formou um vento forte que espalhou toda a madeira que ele tinha cortado. Meu pai disse que era o saci, mas que aquilo poderia também ser outra coisa. Porém, isso que contei do meu pai nem chega aos pés do que seu amigo Zé viu. Uma criatura que meu pai confirmou existir de verdade. O meu pai ficava muito intrigado com o caso do seu amigo, que bebia pinga todo dia, e o tempo todo estava perambulando por aí, e nunca tinha visto nada desse tipo. Até desconfiou que o homem era pactuado com o tinhoso, mas não era nada disso. Zé, por viver há muito tempo numa vida desgraçada e cheia de vícios, o diabo nem procurava tentar, já que o homem vivia na perdição. Por isso nunca via nada de estranho por aí.
Mas o meu pai disse que ele se encontrou sim com uma coisa estranha e que ele reconheceu como castigo divino pelas coisas que o Zé fazia. Estava em plena quaresma. Para ser mais exato, era a sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa. O meu pai, como de costume, estava se aprontando para ir à missa. Porém, o Zé, como sempre estava desvirtuado e querendo desvirtuar meu pai, apareceu na sua casa e fez a seguinte proposta: Tião, vamos cavar um poço ali nas terras de Dona Laurinda. Já tô com dinheiro na mão. É só confirmar que a gente vai agora cavar esse poço. Meu pai, munido de muita fé em Deus, disse que não ia. Mas o homem insistiu. Falou que aquilo era perda de tempo e que ele não ganharia nada, seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas claro que meu pai não deu ouvidos. O Zé, com muito ódio, disse assim antes de ir embora: Eu vou sozinho então, e o diabo vai comigo. O meu pai disse que se arrepiou todo quando ouviu aquela fala do Zé e ainda tentou impedi-lo. Não vá, homem. Hoje é sexta-feira santa. Não é dia de estar trabalhando. Olha os castigos de Deus. Não vai, Zé. Mas o Zé fez ouvido de mercador e saiu, indo no rumo das terras de Dona Laurinda. O meu pai então se arrumou, pegou meu irmão que tinha 3 anos e junto da minha mãe que estava com minha irmã nos braços e saíram para a igreja. Meu pai disse que até se esqueceu do Zé, orou, comungou e logo voltou para casa com a família. Mas no meio do caminho encontrou o Zé, assustado e todo sujo de lama. Tampava a cara e os ouvidos para não ver e ouvir alguma coisa. Meu pai parou a carroça e foi falar com ele, que começou a gritar e se debater, mas que logo se acalmou quando reconheceu a voz do meu pai. Então juntos eles seguiram para casa, e durante o percurso ele não disse nenhuma palavra, apenas olhava para os lados, e com muito medo. Assim que chegaram em casa, meu pai foi logo perguntando do porquê que ele estava desorientado daquele jeito, e o Zé disse apenas 3 palavras: Eu vi o diabo. Que conversa feia, homem. Conta isso direito. Retrucou meu pai achando aquela história muito mal contada. E então ele começou a falar. Eu consegui cavar o poço da Dona Laurinda, mas foi uma canseira tão grande que nunca vi na vida. Após o trabalho terminado, tentei voltar para casa. Acendi o candeeiro e fui andando pela estrada, mas notei que de dentro do mato alguém me seguia. Porém não vi nada que estivesse ali. E assim que me virei para retornar minha caminhada, eu vi o diabo. Mas não é o diabo que a gente pensa. Era um cachorro, que tinha quase o meu tamanho, pelos negros que nem a noite, e olhos que pareciam que estavam pegando fogo. Aquilo deu um sorriso macabro para mim, Tião. Aí não aguentei. A perna tremeu e travei na mesma hora. Tentava correr, mas não dava. Aquilo veio andando e passou do meu lado. E ouvi uma voz falar assim: Hoje não. Foi aí que pude me mexer. E nem esperei mais nada. Desabei no meio do mato feito doido. O bicho de alguma forma não me seguiu. E ficou lá na estrada esperando alguém passar. Aquilo era o diabo, Tião. Essas foram mais ou menos as palavras de Zé, que tremia de medo enquanto falava daquilo para o meu pai, que acreditou em tudo que ele disse, pois o Zé podia ser tudo, mas mentiroso ele não era. Depois de tudo, meu pai o acompanhou até em casa, que ficava bem perto dali. Então ele voltou, mas não viu nada. Após aquele dia, o Zé mudou de vida. Primeiro que ninguém mais viu o homem nos barzinhos da região, bebendo pinga e falando aquelas coisas. Ele agora vivia na igreja e nunca mais botou uma gota de álcool na boca. Mas um ponto-chave para tudo que ele disse ter sido verdade. Eu não sei te dizer em que ano isso aconteceu, mas creio que tenha sido entre as décadas de 60 e 70, já que nasci na década seguinte.
E eu cresci ouvindo a história do Zé dos Poços, o homem que viu o cão da quaresma. Boa noite, pessoal. O meu nome é Odete. O relato que vou contar aconteceu comigo, com meus irmãos e com meu falecido pai. Que Deus o tenha. É uma coisa que jamais vou esquecer. Muitos não acreditam em lobisomem, mas nós vimos um bicho desse. Isso aconteceu no ano de 1974. Não fazia muito tempo que eu era casada, pois me casei aos 14 anos e já tinha tido 2 filhos nessa época, sendo que a minha segunda filha tinha mais ou menos 2 anos de idade. Bem, eu morava na minha casa com meu esposo e os meus 2 filhos pequenos. A minha mãe morava bem pertinho de nós. Lá moravam minha mãe, meu pai e os meus outros irmãos. A minha família era bem grande. Não é como hoje, pois infelizmente alguns já partiram. O meu pai partiu primeiro e pouco tempo depois a minha mãe. Pois bem, vamos para o relato. Foi no ano de 1974. Nessa época, meu pai trabalhava de vigia em uma cooperativa de algodão e a gente morava perto da cadeia da minha cidade. A minha cidade era bem pequena e um pouco desenvolvida, aqui no interior do Ceará. Bom, o vigia da cidade era um senhor muito bonzinho, o seu Alfredo, e o pessoal dizia que tinha uma mulher que era louca por esse homem, mas seu Alfredo não dava nem bola para essa mulher. E também o povo dizia que na cidade tinha um bicho aparecendo, um lobisomem. Eu e os meus irmãos sempre fomos muito traquinas, e eles sempre me convidavam. Odete, qualquer dia desses vamos esperar o lobisomem na quinta-feira. Falavam meus irmãos, mas eu sempre dizia que não ia não, e falava que eles eram muito medrosos. Mas meus irmãos afirmavam que não eram. O meu pai era uma pessoa muito fiel a Deus, muito crente, e assim, a arma que ele tinha era uma Bíblia. Para onde meu pai ia, era com essa Bíblia debaixo do braço. Ele era assim, muito crente mesmo. E o meu pai dizia assim para nós: deixem isso para lá, senão vocês vão acabar arrumando sarna para se coçar. Então, de tanto os meus irmãos me atentar, um dia eu criei coragem para ir. O meu esposo tinha saído para trabalhar, pois ele também trabalhava à noite. E foi eu e os meus irmãos esperar o lobisomem. E o meu pai foi junto também, pois nós fizemos ele ir junto de nós. Morávamos numa rua que era uma descida, e lá na frente tinha um altinho. Quando dobrava à direita já chegava lá na cadeia, a mesma que o seu Alfredo trabalhava. E o pessoal dizia que toda noite de quinta-feira o lobisomem passava lá na rua da cadeia. E o que foi que nós fizemos? Saiu eu, o meu pai, com a arma dele debaixo do braço, que era a sua Bíblia, e mais 2 irmãos, e fomos seguindo até lá, sendo que isso era mais ou menos meia-noite. Quando chegamos bem pertinho da rua da cadeia, bem na esquina que o bicho passava, a gente ficou lá. O outro lado era a cadeia, e então esperamos debaixo de uma árvore, e não demorou nem meia hora para a gente começar a ouvir um barulho mais horrível do mundo. Eram como passos pesados vindo bem rápido, aquela cachorrada latindo e correndo levantando poeira, pois não tinha asfalto como hoje.
As ruas eram feitas de barro, fora que as casas eram aqui e outra a muitos metros de distância, e aquilo só ia chegando mais perto, tanto os cachorros latindo, como aquele barulho de alguma coisa rosnando. E quando menos esperávamos, lá vinha a criatura na rua da cadeia. Era um bicho tão grande, mas tão grande, que até parecia um bezerro pelo tamanho. Mas a cabeça dele era muito grande, tão grande que as orelhas arrastavam no chão. Era uma coisa assim de outro mundo. Nunca na minha vida que eu vi um bicho tão feio assim. Quando olhei para o lado, os meus dois irmãos já tinham corrido. E olhei para o meu pai e disse assim: Pai, o senhor não vai correr? Vamos, homem. Então peguei no braço do meu pai e começamos a correr. Eu achava que o bicho estava vindo em nossa direção, mas ele parou na esquina da cadeia e ficou arranhando na porta, os cães latindo ao seu redor e ele ali arranhando. O bicho não quis nada com a gente. Ele nos viu, mas não fez nada. O lobisomem queria mesmo era o seu Alfredo. Pobre do seu Alfredo. Nós continuamos a correr, e o bicho ficou lá arranhando a porta da cadeia. Quando cheguei em casa, os meus dois irmãos já tinham chegado. Estavam brancos que nem papel. Eu entrei em casa e percebi que tinha perdido meu pai no meio do caminho. Mas depois de uns 10 minutos, meu pai chegou, são e salvo, ainda com a sua Bíblia na mão. Ficamos preocupados, mas o meu pai nos disse o seguinte: Eu não tenho medo não. Esse bicho ficou lá, arranhando a porta da cadeia. Ele quer mesmo é o seu Alfredo. Depois de tudo, fomos dormir. E no dia seguinte, o meu pai me disse que foi falar com o seu Alfredo. E ele disse para o meu pai que toda quinta-feira era aquela mesma coisa. O bicho sempre passava e tentava entrar na cadeia. Porém, como o lugar era cheio de grades e bem reforçado, ele nunca conseguiu. E o seu Alfredo nos disse mais, que sabia até quem era o bicho, e que seria uma mulher que era muito apaixonada por ele. Mas o seu Alfredo nunca quis nada com essa mulher. Ela aparecia lá em forma de bicho para pegar o seu Alfredo, mas que nunca conseguiu. Eu não sei o que aconteceu com essa dita mulher, se ela faleceu ou se alguém deu cabo dela. Bom, esse foi o meu relato. Passamos por apuros, mas conseguimos ver aquela criatura. Um pouco engraçado, mas que nos assustou por muitas noites. Boa noite a todos. Eu me chamo Wellington. Moro em um sertão que chamamos de Caiçara, que fica próximo de Quixadá, um município do estado do Ceará. Desde que nasci que moro aqui, pois meus pais e meus avós já moravam nessa região. Por aqui é bem calmo e seguro. A única preocupação da gente é com a seca do sertão, pois depois que passa a época chuvosa, fica difícil encontrar água. A gente tem que ir pegar em um açude, que fica um pouco longe daqui. E perto da onde moramos, fica Canindé, uma outra cidade aqui do Ceará, que é conhecida como a Terra de São Francisco, já que todo ano, diversos romeiros vêm de todas as partes do país para visitar a cidade e professar sua fé a São Francisco. E sempre em época de festejo, a cidade lota de gente. E é tanta gente, mas tanta gente, que sempre que eu e minha família vamos para a cidade, sempre dormimos na Praça da Basílica de São Francisco, já que fica tudo lotado. E esse costume dos romeiros dura o ano inteiro, não é apenas na época de festejos. Sempre vemos gente indo até Canindé,
seja de ônibus ou a pé. Sempre que eles passam por aqui, a gente ajuda, dá água, comida e até moradia. Mas um dia, junto a uma caravana de romeiros, veio uma criatura que parecia ter saído do inferno. Tudo aconteceu em dezembro de 1997. Na época eu tinha apenas 17 anos. Eu era um rapaz que vivia na mata caçando e pescando. Junto a mim tinha mais dois amigos, o Zé e o Gleison, que até hoje são grandes amigos meus. Vivíamos nas matas sempre fazendo coisas de menino. E como nosso sertão fica a caminho de Canindé, era costume sempre passar romeiros a pé, indo até a cidade para poderem pagar suas promessas. Alguns levam consigo objetos de madeira, para agradecer graças alcançadas. Outros já vão atrás de uma. E é costume sempre passarem por aqui. E como disse, o meu pai sempre dá abrigo, comida e água a quem chega na sua casa. É até costume sempre encontrar algum romeiro por aqui. Mas um dia veio uma caravana aqui pro sertão, que junto deles viu um bicho muito estranho. Ele apareceu apenas 2 vezes, mas foi o suficiente para marcar nossas vidas. Tudo começou quando chegou uma caravana de uns 30 romeiros aqui no sertão. Eles ficaram primeiro numa praça daqui, mas logo meu pai convidou alguns deles para virem até nossa casa. Quanto aos outros, foram para a casa de vizinhos. Na minha casa ficaram 3 homens e 5 mulheres, sendo que uma dessas mulheres era uma senhora de idade. Eles diziam ser de Acopiara, uma outra cidade daqui, e que estavam indo rumo a Canindé, agradecer as graças alcançadas. Eu até pensava que eles eram uma família, só que não eram, pois depois que aquela fera deu as caras, a gente descobriu que dentre eles tinha um desconhecido. Aquele dia passou muito rápido, e os romeiros logo armaram suas redes em um quarto que meu pai tinha feito, aqui nos fundos de nossa casa. Parecia tudo normal aquela noite, só que de madrugada, aquele bicho deu as caras, pela primeira vez. Era no meio da noite. A hora não lembro ao certo. Foi quando escutamos gritos de socorro de um homem, que batia na porta da minha casa. O meu pai então foi até lá, e era o Chicó, o caseiro de uma fazenda que tem aqui perto. Ele era um homem alto e forte, mas mesmo assim algo tinha lhe assustado, e aquilo o assustou tanto que ele quase não falava. O meu pai, vendo o homem naquele estado, foi e falou com ele. "O que houve, Chicó? Tá branco de medo assim por quê? Tão querendo te matar?" E o Chicó nada de falar, só olhando para nossas caras. Foi então que minha mãe fez uma garapa de açúcar e ele tomou. E só então que foi se acalmando. Só aí que ele começou a falar. Eu estava vindo da seresta com meu cavalo, quando vi uma coisa correndo ao longe na estrada, vindo na minha direção. Eu achava que era um cachorro, mas quando aquilo chegou perto de mim, eu vi que bicho era aquele. Na hora que estava bem perto, ele deu um pulo e derrubou eu e o cavalo. E tenho certeza que aquilo atacou meu cavalo, pois ele ficou mordendo o meu animal. Assustado, eu só saí correndo. E a primeira casa que encontrei foi essa daqui. Antônio, aquele bicho era um lobisomem. Ouvimos aquilo tudo da boca do Chicó. E meu pai na mesma hora acreditou, pois ele já tinha visto um quando era mais novo. A minha mãe também acreditou, mas eu, como nunca tinha visto tal criatura, fiquei ansioso para vê-lo, pois do jeito que o Chicó descreveu aquele bicho, com toda certeza ele era bem grande e bastante feio, além de ter muita força, porque para derrubar um cavalo e um homem daqueles no chão, não é qualquer animal que faz isso não. Então meu pai mandou minha mãe pegar mais uma rede,
e disse para o Chicó dormir ali aquela noite e que ele não fosse para casa, pois aquele bicho ainda podia estar por ali, só esperando por um desavisado. No outro dia pela manhã, o cavalo do Chicó ainda estava vivo, mas cheio de arranhões e mordidas. Porém, o bicho só respirava, pois o lobisomem tinha comido parte de uma das suas pernas. Como o animal estava naquele estado, preferiram sacrificá-lo. Depois que o Chicó contou para o povo a sua história, a fama do lobisomem se espalhou e todo mundo ficou com muito medo. O desespero foi total e logo suspeitaram dos romeiros, já que eles tinham acabado de chegar no sertão, e expulsaram todos os homens, que eram uns 8 se não me engano, e só ficaram as mulheres. Só que aquele bicho não era nenhum daqueles homens, e fui eu quem descobriu a verdadeira identidade do bicho. Eu estava muito ansioso para ver o lobisomem, e apesar do medo, resolvi passar a noite em claro em cima de uma árvore que tem aqui em frente da minha casa. Mas não subi logo cedo da noite, pois se meu pai me visse ali, me daria uma pisa daquelas e me mandaria dormir. E foi quando todo mundo dormiu que saí de casa e subi na árvore, e fiquei ali por um bom tempo. O sono quase que me ganhava, mas despertei quando escutei um barulho de porta se abrindo e vinha da onde os romeiros estavam dormindo. Estranhei aquilo e fiquei só olhando para ver quem era. Foi quando saiu lá de dentro do quarto uma senhora, a única que estava naquela caravana, com aquelas vestes marrom de São Francisco. Ela trancou a porta por fora e saiu andando. Passou por mim, mas não me viu. Eu ainda fiquei com vontade de perguntar para onde que ela ia, mas preferi observar. Aquela senhora passou pela rua que tinha em frente da minha casa e seguiu até um campo que tinha do outro lado. E foi lá que começou aquela horrenda transformação. A senhora primeiro tirou suas vestes. O seu corpo era muito estranho. E ficou mais estranho depois que ela começou a bolar pelo chão, pois ela bolava e grunhia ao mesmo tempo. Uma coisa muito feia. Depois de um tempo que era uma simples senhora, havia se transformado em algo que parecia um cachorro, grande e todo deformado. Eu pensava que aquilo ia embora. Foi quando o bicho começou a correr rapidamente na direção em que eu estava. Antes daquilo vir, comecei a gritar por socorro. A criatura começou a vir muito rápido. Foi quando aquele bicho com um pulo só subiu em cima da árvore. E quando já estava perto de me atacar, ouvi um som de tiro. E era o meu pai com sua garruncha. Aquela aberração, quando levou o tiro, soltou um urro muito alto. Tão alto que quase fiquei surdo. O bicho caiu da árvore e foi tentar atacar o meu pai, mas ele já tinha carregado novamente a sua garruncha e deu outro tiro no bicho. Foi então que ele novamente deu outro urro e parou na frente da minha casa e ficou olhando para meu pai. E vimos o quão estranho era aquele ser. Suas pernas eram tortas, o corpo coberto de pelos negros e tinha uma cabeça muito grande, maior que de uma pessoa, só que no formato de um cachorro. O bicho, vendo que não teria forças para enfrentar meu pai, correu e se embrenhou no mato. O meu pai então correu até onde eu estava e desci da árvore. Então fomos para dentro de casa. Contei do ocorrido para ele e levei uma bronca daquelas, mas não apanhei, pois agora ele sabia quem era que virava bicho, e ele prometeu que se visse aquela senhora novamente, com certeza daria um tiro nela. Depois de tudo, nós fomos dormir, e pela manhã meu pai foi conversar com os romeiros, e uma das mulheres nos disse uma coisa sinistra sobre aquela senhora. Ela falou que eles a encontraram numa estrada e achavam que ela ia para Canindé também. Assim a senhora os acompanhou. Ela carregava consigo a imagem de um santo, que era totalmente obscuro,
e não se parecia com nenhum santo conhecido. A mesma não falava nada, só os acompanhou, e faziam poucos dias que ela estava com eles. Bom, mesmo após a noite assustadora, tudo ficou bem. Os romeiros agradeceram pela estadia de 2 dias. De manhãzinha mesmo seguiram rumo a Canindé. Foi então que meu pai preparou sua garruncha e ficou de vigília na noite daquele dia, para caso aquilo aparecesse novamente. Mas aquele ser nunca mais apareceu. O tempo então foi se passando, e sempre vieram outros romeiros, mas nunca mais vimos aquela senhora, e nem ninguém que falou sobre ela. Talvez ela tivesse falecido, já que meu pai tinha acertado 2 tiros naquele bicho. Até hoje continuamos com este costume, de sempre abrir nossa casa para romeiros, mas nada do tipo aconteceu novamente. Sempre contamos essa história para os viajantes, que ficam muito assustados, mas medo mesmo foi o que passei naquela noite, pois se não fosse pelo meu pai, aquele bicho teria tirado a minha vida. Boa noite a todos. O meu nome é José. Esse relato que contarei aconteceu comigo por volta de 1920. Eu era um rapaz de mais ou menos uns 18 anos e trabalhava num abatedouro. Nessa época era um sertão muito antigo, onde tinha uns povoados que eram muito pequenos. Eram poucas as pessoas que viviam ali. Era uma casinha aqui, outra casinha ali. Com 20 metros tinha uma casinha e com mais 50 tinha outra. E por aí vai. Um sertão como muitos conhecem. Haviam também muitas fazendas. E eu morava num pequeno povoado. Tinha mais ou menos umas 400 pessoas morando nesse lugar. E era num povoado que tinha um abatedouro público. Quando a gente ia nos dias de quinta para sexta e sexta para sábado, as pessoas da comunidade iam levar seus bichos para abater e vender nas feiras próximas do povoado, ou senão as pessoas vendiam nas suas próprias casas. Era até de costume dos moradores já irem comprar diretamente da pessoa que tinha o seu animal. Era um porco, um bode, um gado, entre outros animais. E além dos moradores, também vinha gente de fora trazer os seus animais para a gente abater lá no abatedouro. Então, como acontecia? Quando a gente pegava, levava os animais de dia para o abatedouro. Mas lá, como não tinha uma estrutura boa para o abate, assim como existe hoje nos açougues, pois as casas da gente eram feitas de pedra, ou se não de taipa. Pois então, uma parte do abatedouro era feita de pedra e a outra era feita de taipa. Pois bem, as pessoas levavam os animais quando era de tardezinha, ali na boquinha da noite, como a gente costuma falar por aqui. Deixávamos o animal lá e só abatia no outro dia. Eu saía da minha casa mais ou menos umas 3 ou 4 da manhã, para a gente abater os animais que tinham lá, porcos, gados, o que tivesse a gente abatia. Mas num dia começou a acontecer uma coisa muito estranha. Quando a gente deixava os animais lá, no outro dia, quando chegávamos, ficava faltando 1 ou 2 animais. E a única coisa que a gente encontrava era o sangue do pobre animal espalhado pelo chão, e muitas vezes o resto dos animais. Então aquilo começou a incomodar a todos, e também dar medo nas pessoas de lá, porque a gente tinha uma crença muito grande, já que naquela época era muito comum de aparecer coisas estranhas, como visagem, lobisomem, essas coisas.
Então, quando já estava na terceira semana de ataques, eu disse assim: quer saber? Eu vou dar um basta nesse animal. A princípio, eu achava que era uma onça que estava entrando e atacando os animais, e não um lobisomem como muitos estavam pensando. Foi então que eu e mais 3 cabras armamos uma arapuca para pegar esse animal. E o que a gente fez? Colocamos apenas uma cabra no abatedouro. Nesse dia nós não levamos nenhum animal para lá. Levamos apenas uma cabra. Coloquei ela nos fundos de uma cocheira. Já a gente ficou escondido nas outras cocheiras. Só que elas estavam fechadas. E a cocheira em que colocamos a cabra estava aberta. Arrumamos umas correntes e uns cadeados e ficamos apenas esperando. Quando foi assim por volta de umas 3 horas da madrugada, começou aquele grunhido, junto de uns passos vindos de longe, e que eram altos. A gente continuou lá na cocheira, eu com os facões, e os meus amigos estavam na outra cocheira do lado, também armados com facão, e só ficamos no aguardo. Foi quando de repente subiu aquele cheiro de carniça, um cheiro podre, que invadiu lá no abatedouro. Até o ar ficou estranho. Era um odor muito forte e muito podre. Mas continuamos esperando. O meu amigo que estava comigo suava frio. E ele dizia assim: Zé, tu tá escutando e sentindo esse cheiro? Zé, isso não é gente não. Isso não é um bicho normal. É um lobisomem. Mas eu disse para ele: conversa, cabra. Isso não é um lobisomem. Fica quieto e parado. Foi aí que aqueles passos só foram se aproximando e cada vez mais iam chegando perto de nós. E então eu comecei a ficar com medo. Foi aí que decidi olhar por uma brecha que tinha ali e vi aquele animal em pé. Não era de 4 patas. Ele estava em pé. Um bicho muito cabeludo e bem feio. Ele ainda tinha uma cauda muito grande. Esses cabelos dele eram enormes. Eu nunca tinha visto um bicho assim. Eu fiquei quieto na minha e segurei firme no meu facão, que estava em uma das minhas mãos, e na outra tinha o machado, e aguardei. Aí eu senti os passos dele se aproximando de nós. Aquilo então entrou na cocheira, a mesma que tínhamos deixado aberta. E assim que o bicho entrou lá e que sentimos que ele pegou a cabra, pois ela deu um grito, foi nessa hora que os meus amigos vieram e fecharam a porta. E eu imediatamente tranquei, colocando um cadeado. Quando o bicho se virou para fugir, não tinha mais jeito. Ele já estava preso. Foi aí que esse bicho começou a urrar dentro dessa cocheira, a mesma cocheira que a gente tinha fechado, sendo que ainda durante o dia tínhamos fechado ela inteira. O teto, dos lados, não tinha como ele fugir. Aquela criatura continuava urrando e tentava sair a todo custo. Nesse momento que ele começou a querer sair, os meus amigos se aperrearam e acharam que ele ia fugir. Mas eu disse: ele não vai fugir. Então peguei o facão e acertei um corte debaixo da costela do bicho. Ele soltou um grito de dor muito forte, e acho que foi bem profundo esse corte, porque o lobisomem se encolheu no fundo da cocheira, e lá ele ficou. Nessa hora eu até pensei que tinha tirado a sua vida. Então saímos para fora, e ele ficou lá dentro, só urrando de dor, e nós ficamos do lado de fora esperando. Quando foi mais ou menos umas 5 para 6 da manhã, assim que o sol começou a raiar, não ouvimos mais o urro daquele bicho. Aí eu disse: ele desfaleceu. Agora é nossa hora. Vamos deixar o sol sair totalmente para poder irmos lá e ver que bicho é aquele. Quando o sol terminou de raiar e ficou tudo claro, a gente entrou de novo lá dentro do abatedouro. Chegamos lá na cocheira e foi impressionante o que vimos lá dentro. Era uma mulher que estava sem roupas.
Os cabelos dela eram tão longos que cobria todo o seu corpo. Ela tinha feições de índio e parecia ser descendente de um indígena. Eu olhei assim para ela e vi que seus cabelos tampavam seu rosto e que também cobriam todo o seu corpo. Fiquei muito abismado e me perguntando o tempo todo: cadê o bicho? Então o meu amigo me disse: Zé, o bicho era essa mulher. Eu fiquei assim olhando para ela e perguntei como era o seu nome, mas a mulher ficou calada e não falava nada. Então eu disse assim: se você não me contar o seu nome, vou deixar que eles deem cabo de você. A mulher então se levantou e pude ver que abaixo do seu seio tinha a marca de um corte de facão e que realmente foi muito profundo. Inclusive ainda estava sangrando bastante. Vendo a mulher naquela situação, tirei minha blusa e dei para ela. E só então que a mulher começou a falar: muito obrigada. De hoje em diante eu não viro mais essa coisa que vocês viram. Com o corte que você me deu, a maldição se acabou. Depois de falar isso, a mulher queria ir embora, mas os meus amigos não queriam deixá-la ir. Mas deixei que ela tomasse o seu rumo, pois acreditei nas palavras que ela me disse. E cá entre nós, era uma mulher muito linda, pele morena, alta, muito bonita mesmo, e que demorei para acreditar que era ela aquela criatura feia e muito fedorenta que vi durante a madrugada, um cheiro que jamais esquecerei. Após ela ir embora, nunca mais a vi, e ainda fiquei na dúvida e sem acreditar naquilo que passei. Até eu fiquei incrédulo com o que vi. Imagino quem está ouvindo esse relato, mas foi real. Aquele bicho era uma mulher. Olá, eu me chamo João. Moro no interior de Itapipoca, uma cidade que fica no Ceará. Tenho 38 anos e trabalho na roça junto com meu pai. Também pesco, caço, faço de tudo para trazer comida para casa. E desde sempre foi assim, pois como nenhum de nós temos empregos formais, o que nos resta é viver do que a terra nos dá. E apesar de ser difícil, nunca faltou comida em nossa casa, já que sempre nos finais de semana, eu e meu pai saímos para caçar. Pegamos preá, tejo, avoante, entre outros animais que a gente encontra na mata. Desde os meus 10 anos que sigo ele nessas caçadas, e nunca tinha visto nada de estranho nas matas, tanto de dia como de noite. Até eu e meu pai segui um amigo dele, e descobri que o homem era um lobisomem. Tudo aconteceu quando eu tinha 19 anos. Lembro que fazia bastante coisa na roça. Dava comida para os animais, limpava o coxo e chiqueiro dos porcos e ainda ajudava meu pai com o seu roçado, além de caçar e pescar todo final de semana. Na época moravam perto de nós umas 12 famílias, e uma dessas era de um amigo da gente, o senhor Sebastião, onde viviam ele e sua esposa. O Sebastião já era um senhor de idade, e nunca soubemos de filhos ou parentes próximos, e era assim que o conhecíamos. Ele morava ali desde antes do meu nascimento, e era bem próximo da gente, pois às vezes saíamos para caçar juntos, mas sempre durante o dia. Nunca desconfiamos da sua índole. Mas tudo mudou depois que uma mulher daqui viu um bicho que passou correndo na rua.
Essa mulher disse que era por volta das 4 horas da manhã, quando ela tinha se acordado para fazer o café do seu esposo. Enquanto fazia o fogo de lenha, ela escutou passos pesados na rua e resolveu abrir a janela para ver quem estava ali. Foi então que ela viu um bicho de 4 correndo de um lado para o outro, bem perto da casa do Sebastião. Na mesma hora, ela trancou a janela e aquele bicho, percebendo a presença da mulher, saiu correndo para a mata. No outro dia se espalhou a notícia que tinha um lobisomem por ali e todo mundo ficou com muito medo. Não dava nem 7 horas da noite que na rua já não tinha mais ninguém. E foi assim por um bom tempo, até que percebemos o estranho comportamento de nosso vizinho, que era o único que continuava a sair à noite para poder pescar. Mas isso era de longe o mais estranho, pois sempre que ele voltava de manhã para casa, não voltava com nada. Parecia que era outra coisa que o Sebastião ia fazer, já que nunca pescava nada. E isso é muito raro de se acontecer, pois você pesca no mínimo uns 7 a 8 peixes, mas ele nunca trazia nada. E também sempre que a gente convidava, ele não aceitava, preferia continuar pescando sozinho. Até que um dia meu pai me convidou para seguirmos ele, para ver o que o homem fazia tanto à noite na mata, pois coisa boa não era. Com aquele bicho aparecendo, ele continuando saindo assim, não era algo comum. E foi numa noite de quarta que soubemos e descobrimos tanto quem era a fera, como o segredo macabro do Senhor Sebastião. Como disse, era uma noite de quarta-feira. Estava uma lua quase cheia, que iluminava bem o sertão, pois na cidade não dá para perceber como a lua é clara, mas no sertão fica quase como o dia, já que não temos nenhum tipo de iluminação. Pois bem, era por volta das 10 horas da noite, quando meu pai me chamou para a gente seguir o Sebastião. O homem saiu de casa com um landuá e uma espingarda nas costas. Parecia que ia caçar ou pescar alguma coisa. O meu pai e eu esperamos ele pegar uma distância boa e logo saímos atrás. Ficamos indo por dentro da mata para ele não perceber a nossa presença. E o tempo todo ele se virava e olhava para se certificar de que ninguém o seguia. Então foi indo até o rio, que dava cerca de uns 10 minutos de caminhada. E foi lá que as coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro ele começou a tirar suas roupas e virar elas do avesso. Depois começou a bolar na lama do rio. Ele bolava de um lado para o outro. Logo depois começou a tentar ficar de pé, mas suas pernas pareciam estar quebradas, já que ele não tinha equilíbrio sobre elas. Foi então que o homem começou a grunhir que nem um porco. A gente se assustou com aquilo, pois não era um barulho comum. E foi ali que tivemos a certeza de que era o Sebastião que virava lobisomem. Foi então que ele continuou a se transformar naquela estranha criatura. Suas orelhas foram ficando grandes, ao ponto de começarem a bater como se fossem palmas. Suas pernas ficaram maiores e tortas. Seu rosto parecia com o de um porco. Então, depois de parecer que tinha virado aquilo por completo, ele saiu correndo desesperadamente para a mata. Sebastião, já transformado, corria de 4 e era muito rápido. Foi então que meu pai me chamou para a gente ir para casa, mas em silêncio, pois aquele bicho ainda poderia estar por perto. Mas foi tudo calmo na nossa volta, só o medo de que aquilo nos atacasse. Mas por Deus, ele correu para um lugar bem distante de nós. Quando chegamos em casa, contamos tudo para minha mãe. E de manhã contamos para alguns amigos, e logo se espalhou. O senhor Sebastião era um lobisomem. Os moradores foram até sua casa para tomar satisfação. Só que antes de chegarem lá para conversar, vimos que nem ele e nem sua esposa estavam em casa.
Eles tinham ido embora com a roupa do corpo, talvez por medo ou vergonha, pois tínhamos descoberto seu segredo. E como a mulher dele foi junto, com certeza ela sabia que era ele que virava lobisomem. Depois de tudo, a casa ficou abandonada e ninguém mais viu nem o Sebastião, nem a sua esposa, e nem o seu nome ao certo sabíamos se era Sebastião. Mas enfim, anos se passaram e nunca mais vimos nada do tipo, apesar daqui ser bem sombrio na parte da noite. Porém, estamos sempre na alerta, já que nunca sabemos quando um bicho desses pode atacar. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.